With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Arquivo Relatos do Além. Especial Halloween. Olá, Zoucas. Olá, pessoal. Me chamo Scarlett, falo aqui de Salvador. Conheço Relatos do Além recentemente, mas praticamente eu já maratonei todos os episódios. Inclusive, eu queria deixar um salve aqui para o episódio do Saulo Calderon, que eu amei de verdade. E eu conheço o trabalho dele há uns 8 anos, há muito tempo, 8, 9 anos, porque eu já tentei fazer projeção astral. E quando eu pesquisei, eu achei vários conteúdos dele ensinando, falando sobre. Eu achei muito massa. Na época, eu queria deixar claro que eu fracassei em tentar fazer projeção astral, porque eu não conseguia ter uma projeção astral lúcida, ou eu tinha muita paralisia do sono quando eu tentava. E aí eu passei a ficar com muito medo, porque eu sou muito cagona. E com as pesquisas que eu fiz, eu sempre lia, né, que falava que você tem que ter um objetivo, que não podia ser por capricho. Talvez eu esteja falando alguma bobagem aqui. Mas aí eu acabei tendo essa opinião de que eu tava fazendo por curiosidade mesmo, sabe? Então, quando você tenta fazer projeção astral, você tá suscetível a ver coisas boas e coisas ruins. E aí, como eu tô muito medo, eu acabei deixando de lado. Mas eu adoro os conteúdos dele e eu fiquei super feliz aqui com o episódio dele. Eu venho de uma família espírita. Minha mãe, ela veio da família católica, meu pai também. Mas aí, com o passar do tempo, ela gostou e se identificou com o espiritismo. E aí, desde os meus 2 anos de idade, a minha mãe me levava, sabe? Eu e meus irmãos. E aí eu participava de grupo de jovens, palestras. Era bem legal, eu gosto. Só que hoje eu me considero espiritualista. Acredito ainda na doutrina do Allan Kardec, né? Evangelista, mas eu prefiro ir mais além. E eu queria esclarecer aqui uma coisa que eu ouço muito as pessoas falarem que fulano é médium, ele consegue ver, enxergar, sentir as coisas, sobrenatural. E, gente, todo mundo é médium. Na doutrina espírita, né, todos nós nascemos médios, todos nós somos médios. A diferença é que uns são mais aflorados do que os outros, né, uns são mais sensitíveis do que os outros, mas todo mundo é médium. E todo mundo faz projeção astral, né? Só que a gente não lembra. E o que é que acontece? Eu também sou aí do grupo que tem um pouco de sensitivo. Eu sou um pouco sensitível. Então eu já vi coisas, eu ouço, eu sou muito assim de sentir que tem alguém no ambiente. Às vezes vejo no canto do olho, sabe? Sou muito de sonhar, uns sonhos muito lúcidos. E sentir energia, às vezes eu passo mal com a energia do ambiente. Eu não gosto de ambientes que tem coisas antigas, casas antigas, eu passo muito mal. E eu tenho 2 relatos recentes, um é meu e outro é da minha mãe. Eu vou começar pelo meu. A gente tá morando num apartamento que vai fazer 1 ano, né? E teve um dia de manhã, bem cedo, que a minha mãe foi fazer caminhada. E eu tenho 3 gatos. Uma gatinha dorme comigo, que ela é muito tranquila.
Já os outros 2 dormem na sala. E eu tenho um gato que ele é muito sapeca. Muito, muito sapeca. E aí, nesse dia, eu tava dormindo com a minha gatinha, né, de manhã cedo. E aí, daqui a pouco, eu escutei. Só vale ressaltar que eu tenho um guarda-roupa que ele é aqueles guarda-roupa de porta de correr, que tem um espelho no meio. São 3 portas de correr. Eu acho que ele é bem comum. Eu acho que a galera vai saber qual é. E aí eu sempre fui de dormir com a porta aberta. Eu não gosto, mas eu sempre esquecia de fechar. E nesse dia tinha 2 portas fechadas e uma tava entreaberta. Aí eu tava dormindo, né? E aí daqui a pouco eu escutei uma pancada, como se fosse a porta do guarda-roupa batendo bem forte. Mas, gente, foi bem forte, de estrondar, que eu assustei. Aí no que eu assustei, que eu olhei pra onde eu senti que veio, né, que eu ouvi o barulho, a minha gatinha também estava olhando pro mesmo lugar, para o guarda-roupa. E ela não parava de olhar, ficou olhando também, assustadinha. Aí eu, no primeiro momento, achei que tivesse sido minha mãe, mas eu olhei pro quarto, e o quarto é pequeno, minha mãe não tava, e a porta tava fechada. Eu falei, bem, vento não é, porque mesmo quando a gente deixa a janela aberta, nunca aconteceu do vento bater uma porta de correr. E aí eu no primeiro momento fiquei paralisada, sem saber o que eu fazia. E aí eu não lembro de sentir, assim, uma coisa ruim, sabe? Mas aí eu fiquei encucada. Aí eu falei, pronto, deve ser Shelby, que é o meu gato sapeca. Aí eu falei, será que a minha mãe deixou ele entrar? Aí eu não fui conferir, né, se era ele. Eu simplesmente saí do quarto e fui procurar ele lá do lado de fora. Aí eu andei pela sala, não vi ele, só vi o outro gato. E eu entrei no outro quarto, procurei. E aí fui no banheiro e nada, não tava encontrando ele. Nem na cozinha, nem nada. Aí eu falei, pronto, foi ele. Aí eu já comecei a ficar tranquila, né? Só que quando eu olhei pra janela, ele tava na janela da cozinha. Porque ele tem mania de subir em cima da geladeira e pular na janela. E eu não tinha visto ele. Aí eu falei, pronto, não foi ele. E também eu acho que a forma que bateu a porta do guarda-roupa, o barulho que fez, não teria como ter sido ele, sabe? Meus gatos, eles abrem aqui as portas de correr, mas não chega a bater do jeito que bateu. Foi um estrondo muito forte. Aí eu fiquei apavorada. Mas aí eu fui lá, né? Eu abri o guarda-roupa, não sei que coragem, que às vezes me bate essa coragem. Mas eu fiquei muito encucada, aí eu comecei a fazer uma oração, né, pra me tranquilizar. E aí eu lembrei de algumas situações, assim, porque esse meu gato sapequinha, ele não tem medo de nada, gente, assim, sabe? Quando tá dentro de casa, ele não tem medo de nada. Já os outros 2 são muito assustados quando chega alguém da rua, já esse não. E teve um dia que ele tava rosnando em direção ao guarda-roupa. Ele tava na porta do quarto, sem querer entrar. E o rabo dele tava todo arrupiado, sabe? Todo arrupiado. E ele olhava sem parar em direção ao guarda-roupa, sabe? E por muito tempo. E ele não queria... Eu tava dentro do quarto. E ele não queria entrar dentro do quarto. Ele só ficava olhando naquela posição de tipo ataque, sabe? Como se ele estivesse vendo alguma coisa mesmo. E sempre a mesma direção ali do guarda-roupa. Aí nesse dia eu fiz uma oração, né? Fiz uma oração de São Jorge, que eu gosto muito, acho super poderosa, de proteção, São Miguel Arcanjo. Pedi pra todos os santos. E tem dia que eu tô bem corajosa, assim, aí eu falo, na minha casa não, procure aí o seu caminho, e vou pedindo aí por Deus, por Jesus. E aí foi que ele foi se acalmando, meu gato. Mas isso foi outro dia, tá, gente? Não foi no mesmo dia. E o outro episódio que eu vou contar é o da minha mãe. A minha mãe estava nesse mesmo quarto. Eu tinha ido dormir na casa de uma amiga. E ela estava sozinha em casa e ela dormiu nesse quarto, né? Que é o meu quarto. E aí, ela tava com minha gatinha dentro do quarto, né? Que minha gatinha dorme comigo. E os outros gatos estavam na sala. A minha mãe, ela tem o ritual de toda vez deitar não, ela senta na cama e começa a orar. Faz a oraçãozinha dela antes de dormir. E nesse dia, assim que ela apagou a luz e começou a orar, ela não estava dormindo, gente. Ela tinha acabado de sentar para fazer a oração. Ela ouviu um barulho de como se tivesse alguma coisa entrando dentro do quarto pela cortina, pela janela, né? E aí ela ouviu um barulho de asas
muito forte, um barulho muito forte de asas batendo na cortina. Ela viu a cortina se mover, se batendo, e saiu como se tivesse alguma coisa que tivesse entrado e saiu batendo em tudo que foi coisa pelo quarto. E aí foi pra debaixo da cama, né? Saiu da cortina, se batendo no guarda-roupa, nas paredes, e aí foi pra debaixo da cama. E aí minha mãe acendeu a luz e ficou assustada, né? Ficou assustada, falou, meu Deus. Mas ela, no primeiro momento, ela não achou que fosse algo sobrenatural. Ela achou que tivesse entrado um pássaro, um morcego. E aí ela levantou, abriu a porta, pegou a vassoura, né? Os outros gatos entraram, entrou pelo quarto e não viu nada. E meus gatos, gente, eles são muito caçadores. Então, se tivesse sido um passarinho, Shelby com certeza teria visto e já teria corrido para debaixo da cama. E não foi o que aconteceu. Aí minha mãe pegou a vassoura, olhou debaixo da cama e não viu nada. E aí ela lembrou que a janela do quarto estava fechada. Então não tinha como algo ter entrado, porque ela sentiu o impacto de algo entrando e batendo na cortina. Sabe quando a cortina tá fechada e alguma coisa tenta passar? E aí ela viu a janela fechada. Não tinha como ser o ventilador, porque o ventilador não garra na cortina. Ele sempre fica direcionado para a cama. E onde ela viu a cortina se mexer foi em cima, sabe? Foi na parte de cima. E mesmo se tivesse sido ventilador, ele não garra lá em cima. E aí ela ficou encucada, porque além disso, gente, a gente tem rede de proteção de tela, que é para os gatos não saírem. E além disso, a gente tem outra grade de ferro, que já vem na janela. Então, assim, era impossível ser um passarinho, ou ser um morcego, sei lá o que fosse. É impossível. E aí minha mãe se tocou que poderia ter sido algo sobrenatural. Aí aquela coisa de mãe, né? Ela já ficou preocupada, achando que tinha acontecido alguma coisa comigo, com meus irmãos. Eu perguntei pra ela se ela tinha sentido medo, se sentia alguma sensação ruim. Ela não soube dizer. Realmente ela ficou sem saber o que pensar, o que seria. E que ela nunca tinha visto isso, né? Passado por isso. E foi isso, gente. Deu tudo certo, ninguém da minha família morreu, nem teve acidente nem nada, graças a Deus. E a gente não sabe o que poderia ter sido. Ela também não sabe dizer se foi uma coisa ruim, se foi uma coisa boa. Mas que foi muito estranho, foi muito real. Ela me contando, né, que eu perguntei, mãe, você tem certeza? Ela, não, eu não tava sonhando, eu tinha acabado de sentar, eu tinha acabado de começar a fazer minha oração, desliguei a luz. E eu acredito nela, sabe? Super acredito. E foi isso, gente. Eu tenho outros relatos aí, esses talvez não tenham sido tão assustadores, mas são relatos interessantes, pelo menos eu acho. Mas eu tenho vários outros relatos bem macabros que eu vou deixar para contar em outra oportunidade. E é isso, muito obrigada pela oportunidade, Zoucas. Beijão, pessoal. Até breve. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.